Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu prometi, né, gente, que eu iria fazer esse vídeo para vocês da questão da identificação de sentimentos durante o processo de mediação e conciliação. E estou aqui, gente. Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E, e vocês estão gostando do curso? É muito conteúdo, é muito assunto. E eu tava aqui pensando, né, e queria compartilhar com vocês. Muitos de vocês me falaram assim: Vanessa, isso é muito altruísta que vocês estão trazendo. Mediar dessa forma, com essas técnicas, é como deveria ser. E, gente, esse sentimento, ele é comum. Quando a gente está iniciando esse curso, é normal que vocês sintam assim. Quando eu fiz o curso, eu me lembro assim, vai lá, vai nessa, fazer essas mediações, essas conciliações dessa forma que eles estão explicando. Eu tenho tanta audiência para fazer e eu comentava ainda com as minhas amigas que estavam fazendo o curso junto comigo. E aí, realmente, eu fazia algumas audiências porque eu estava na vara criminal. E quando eu fui para o Sejusc, eu continuava fazendo da minha forma, que eu achava a melhor forma, que andava mais rápido, que eu conseguia compreender as partes. E aí, depois que eu tive que fazer esse estágio supervisionado, porque nós demoramos muito, esse curso que eu realizei de mediação que vocês estão fazendo, eu fiz em 2012. E aí, eu demorei muito para fazer o estágio supervisionado, acho que foi questão de 1 ano depois que eu fui fazer o estágio. E aí, durante o estágio, é que eu fui perceber a necessidade, gente, de fazer o resumo, identificar as questões adequadamente, a questão também da declaração de abertura. Gente, quando eu voltei para o Sejusc, depois do estágio, e eu pensei, por que eu não fazia a declaração de abertura ainda? Porque a declaração de abertura, ela delimita para as partes as regras, delimita que nós somos imparciais e explica o objetivo da mediação. Então, assim, é comum esse sentimento que vocês têm agora. Mas vamos lá recapitular, vamos relembrar o que eu disse nas aulas anteriores sobre o procedimento da mediação. Eu gostaria também já de esclarecer sobre o procedimento da mediação, que ele não é um procedimento rígido. O que eu quero dizer com isso? A mediação, ela é um caminho para facilitar a comunicação entre as partes. Ela é a ponte. O mediador é a ponte entre as duas partes. É um elo de ligação que nós vamos estabelecer entre eles para que eles consigam restabelecer a comunicação e consigam restabelecer também o relacionamento entre eles. Não um relacionamento amoroso, mas um relacionamento de respeito. Um exemplo que não é um relacionamento amoroso é a questão da vizinhança. É restabelecimento de relacionamento, seja ele qual for, inclusive no ambiente de trabalho de vocês. Então, vamos lá. Sobre o procedimento da mediação e da conciliação judicial. É o preparo para a mediação, nós vamos preparar adequadamente, nós iremos chegar com antecedência ao Sejusc, nós vamos verificar se eu sou o chefe do Sejusc e mediador ao mesmo tempo, eu preciso verificar a questão das pautas de audiência, se está tudo ok, se foi compartilhado os links das audiências para as partes adequadamente, qual é a plataforma digital que eu vou utilizar. E isso tudo é um preparo. Quem faz esse preparo é o Sejusc, mas o mediador, ele precisa também receber um checklist, a pauta de audiência e saber manusear o sistema que ele estará fazendo a audiência, se a audiência for virtual. Primeiro passo é essa preparação. Segundo passo, iniciou-se a audiência, eu vou abrir a sala de audiência, que é na plataforma, vamos utilizar aqui como exemplo a plataforma Zoom. Então, eu abro a plataforma Zoom, eu
dou as boas-vindas para as partes. Bom dia, tudo bem com vocês? Como que vocês gostariam de ser chamados? Eu vou dar início à sessão de mediação. Todos presentes aqui, eu percebo que hoje é uma audiência de conciliação entre A e B e os advogados todos estão presentes. Eu posso iniciar? Se não, você pode falar que vamos aguardar 15 minutinhos, é um tempo que nós temos aqui para esperar. Lembrando que esses 15 minutinhos vai de acordo com cada Sejusc. Eu oriento e também, assim, como sugestão para facilitar a vida de vocês, que o Sejusc tenha uma portaria em que fale sobre esses 15 minutos de tolerância, porque não é normatizado em todos os tribunais. Eu não sei como que é o tribunal em que você atua, então poderia sim facilitar a vida nossa, né, dos mediadores com essa portaria, porque muitas vezes as partes questionam, os advogados e tudo mais. Então, eu dou início à sessão, faço a declaração de abertura e depois da declaração de abertura, eu pergunto para as partes se elas estão de acordo com o que foi dito ali na declaração de abertura. Se elas concordarem, nós vamos iniciar a nossa mediação. Então, a nossa professora Jane, ela tem uma prática de falar, olha, quem gostaria de iniciar? Eu gosto de iniciar com quem entrou com o processo, mas também não é rígido, cada um tem a sua forma. Não é uma coisa obrigatória iniciar com quem deu a entrada. Não é obrigatório iniciar, fazer quem gostaria. Isso vai de acordo com seu feeling mesmo de mediador. Porque o mediador pode ver que embora eu tenha entrado com a ação, eu não estou com o ânimo alterado igual a outra parte que está. Então, que tal eu começar com a outra parte? Então, eu ouço uma parte, a parte X, ela vem falando as questões dela, os sentimentos, a frustração dela. O mediador vai ouvir atentamente, a escuta ativa. E cuidado com essa comunicação não verbal de concordar com o que a parte está falando. E aí, após a parte terminar de falar, o mediador sempre vai fazer esse feedback. Mais alguma coisa, senhora Maria? Tudo bem? Agora eu vou ouvir a outra parte. E aí eu ouço a outra parte. Aí a outra parte fala das suas questões, dos seus interesses, dos seus sentimentos. Mais alguma coisa, senhor? Não, é só isso mesmo. E aí o mediador vai fazer o quê? O resumo da fala de ambos. Um resumo recontextualizador, um resumo objetivo. Ele vai filtrar o que foi falado de ruim. Ele vai agora identificar através do resumo as questões e os interesses das partes e os sentimentos, se eles forem comuns entre eles. Como, Vanessa? Vamos dar um exemplo aqui que é super normal essa situação. Vamos pensar uma questão de pagamento, de indenização por danos morais e materiais. E aí a parte, eu vou exemplificar para ficar mais fácil, tá? Para vocês entenderem. Eu fui na oficina do senhor João, contratei o serviço dele. Eu sou mulher, eu não conheço de carro, eu não conheço de mecânica. E eu sou totalmente leiga quanto a isso. E foi inclusive meu irmão que me indicou para eu ir nessa oficina. Ele falou que é uma oficina que ele leva os carros dele, da esposa dele, há bastante tempo. Então eu fui levar o meu carro ali. Eu conversei com o senhor João. O senhor João, ele foi bem atencioso comigo inicialmente. Ele falou que iria olhar a questão aqui, que inicialmente era uma revisão de 30 mil quilômetros rodados e que ficaria no valor de R$500. Ia fazer a troca de óleo, a troca do filtro do óleo, a troca do filtro do ar-condicionado, higienização do ar-condicionado, alinhamento e balanceamento.
E aí eu falei que já estava autorizado o serviço e que se houvesse outras coisas era para ele me ligar. E aí, gente, ele falou que iria me entregar o meu carro eu deixei lá na terça e ele falou que iria entregar meu carro na quinta. Fui lá na quinta buscar meu carro, não me ligou mais, detalhe, não me ligou. E eu fui levar meu carro lá e ele veio com um orçamento de R$1.200. E assim, gente, R$500 já é caro pra mim. Agora, 1.200 é muito caro. E eu não autorizei. E aí, ele falou pra mim que o meu carro estava com a pastilha de freio já bem desgastada e que trocou a pastilha de freio. Até me mostrou a antiga. E que também trocou os rolamentos. Eu não entendo nada disso. E que ficou R$1.200. O mediador. Mais alguma coisa, senhora Maria, que a senhora queira dizer? Não, é só isso mesmo. Ah, eu quero dizer sim. Eu quero dizer que eu vou pagar os R$500, os outros eu não vou pagar. Eu não tô entendendo esse valor. Ele me explicou que trocou, mas eu não vou pagar. Mais alguma coisa? Não, é só isso. Senhor João, o senhor pode falar. Então, como a senhora Maria me disse aqui, eu fiquei bem irritado quando ela não quis me pagar. Eu arrumo o carro, conserto o carro do irmão dela, da cunhada dela, já tem quase uns 10 anos ou mais. E assim eu faço com os meus clientes que são da minha confiança, que é zelar do carro dele como se fosse o meu. E o irmão dela pode falar aqui, eu até queria trazê-lo como minha testemunha, o próprio irmão da senhora, viu? Porque isso é normal. E eu realmente errei de não ter comunicado a senhora, mas eu fiz o serviço. Eu mostrei que eu arrumei a partilha de freio, eu arrumei esses rolamentos. E assim, eu tentei falar assim com a senhora, mas todo mundo que chega na minha oficina quer o carro para ontem. E eu não tenho tempo do mundo para vocês, eu não tenho. Você acha que eu trabalho só para a senhora? E a pressão que eu recebo dos clientes? Querem o melhor serviço, mas ao mesmo tempo não querem pagar, ligam, atendem quando quer. E assim, eu acho muito difícil. E eu fiz o meu melhor ali no carro dela. Agora eu quero meu dinheiro. Eu quero receber. Eu preciso receber, gente. Tá muito difícil, é comerciante hoje. Tudo é pro comerciante, é imposto em cima de imposto. Eu não aguento mais. Aí agora ela entra na justiça contra mim, querendo indenização por dano material e dano moral. É um absurdo isso, viu? Aonde que eu vou parar? Aonde? Meu Deus, aonde que eu vou parar? Mais alguma coisa, senhor, que o senhor tem a dizer? Não, é só isso mesmo. Então, eu agora vou fazer um resumo do que vocês nos trouxeram aqui. Pelo que eu pude entender, pelo que vocês me falaram, a senhora levou o carro na oficina do senhor João, com confiança no serviço dele, inclusive falou que o serviço ficou muito bom, que ele realizou o serviço da revisão geral dos 30 mil quilômetros do carro da senhora, que trocou a pastilha de freio e os rolamentos, e que inicialmente o serviço tinha sido acordado no valor de R$500, e que caso houvesse mais serviços, ele iria ligar para a senhora para pedir autorização para fazer esse serviço, não é isso? Já o senhor João, ele nos trouxe que tem uma relação de confiança com o irmão da senhora Maria, que pensou que poderia tratá-la da mesma forma por ter essa relação de confiança com o irmão, com a cunhada dela. E diante disso, o senhor executou o serviço, que tentou entrar em contato telefônico para pedir autorização para executar a questão da troca da pastilha de freio e dos rolamentos.
e que não conseguiu contato com a senhora Maria, mas para agilizar o serviço de uma forma eficiente, para deixar a sua cliente satisfeita, o senhor não conseguiu fazer, mas já executou, pensando que estava fazendo da mesma forma como o senhor faria com o irmão dela, e que já fez outras vezes, que o senhor nos disse. Pelo que eu percebo aqui, houve uma falha na comunicação. O interesse dos senhores, de ambos, era de serem respeitados. A senhora Maria, de entender melhor, de ser respeitada, de ser consultada, inclusive, nessa questão, de entender melhor a questão do orçamento do carro da senhora. E o do senhor João é de ser respeitado também, de ser validado e de ter uma continuidade na relação da senhora Maria com a oficina, que é a questão da fidelização do cliente. O seu interesse é fidelizar a senhora Maria. E que ambos, por uma falha na comunicação, teve algumas questões aqui, alguns pontos controvertidos, mas vocês percebem que os dois queriam resolver a situação e querem resolver a situação da melhor forma possível. Então, hoje nós temos que trabalhar a questão do restabelecimento da comunicação de vocês, essa questão do orçamento, para a senhora Maria entender melhor o que foi colocado no orçamento, e a questão dos valores. É isso mesmo? E a questão dos valores com o pagamento. É isso mesmo? Ou tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Não, é isso mesmo. Então, gente, vocês percebem que eu ouvi a Maria, eu ouvi o senhor João, e após a fala dos dois é que eu fiz o resumo. O resumo, ele se faz após a fala de um e a fala do outro. Eu não posso fazer o resumo após a fala da Maria e fazer o resumo. Depois, após a fala do João, fazer outro resumo. Por quê? Porque vai gerar a questão da parcialidade. E o mediador, ele é imparcial. Então, é importante sempre recontextualizar. As questões e os sentimentos deles eram diferentes. Então, eu não coloquei no resumo. Porque a gente só pode colocar no resumo os sentimentos que são comuns entre eles. Então, isso aqui foram 17 minutos para eu trazer a técnica do resumo para vocês. Porque essa técnica ela é muito importante. Porque o resumo, após a fala do mediador, traz outros olhares, novas perspectivas para as partes sobre a resolução das questões e dos interesses delas. Porque, igual a Maria Elza nos disse, a nossa professora, quando nós estamos em conflito, a gente só consegue ver uma forma de solucionar o nosso conflito. A gente não consegue ver outras possibilidades. Então, através do resumo, abre-se esse leque de possibilidades, porque é um novo olhar sobre as questões que foram trazidas para vocês, ok? Então, agora vamos falar sobre a identificação de sentimentos. A identificação de sentimentos ocorre todo instante, com a fala das partes. Então, o sentimento, ele precisa ser validado. Em regra geral, um sentimento que não é comum entre as partes, ele só deve ser validado em sessão individual. Os sentimentos, eles podem ser validados em sessões em conjunto com as partes, aonde? No momento que as partes tiverem os mesmos sentimentos. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar aqui que os sentimentos dos dois é de aborrecimento, é de frustração, que eles trouxeram na audiência. Então, o mediador, em qualquer momento, ele pode validar os sentimentos deles em conjunto, porque o sentimento é comum. Imagino que ambos devem estar bastante aborrecidos e até frustrados com o esforço que fizeram para serem bem compreendidas e ainda ter ocorrido esta série de falhas na comunicação. Vocês percebem que eu validei o sentimento dos dois ao mesmo tempo? Então, gente, em regra, a validação de sentimentos ela ocorre em sessões individuais e devem ser utilizadas
e devem ser utilizadas expressões tais como: imagine que você esteja muito aborrecido com o tratamento que lhe foi dado pela oficina do senhor João. É isso mesmo? Isso na sessão individual. Cabe registrar que, ao validar o sentimento, o mediador não deve indicar para a parte que ela tem razão quanto ao mérito da disputa, e sim que o mediador identificou os sentimentos da parte que decorreram do conflito em exame, não adotando tons judicatórios de certo, de errado, de julgamento. Vou dar um novo exemplo de validação de sentimento. Imagine que você esteja triste ou irritado com essa situação com seu vizinho João, pois no seu discurso vejo que tem o interesse de se relacionar muito bem com toda a vizinhança e, ao mesmo tempo, houve essa comunicação que não realizou esses interesses. É isso mesmo? A validação de sentimentos consiste inicialmente em aceitar que alguém tenha determinado sentimento. Em seguida, busca-se a compreender a causa do sentimento, em regra, os interesses reais. Então, gente, para validar um sentimento, eu vou identificar que a pessoa está se sentindo irritada porque ela busca ter uma boa relação de convivência com seu vizinho. Então, o real interesse dele é esse. Então, eu valido um sentimento, eu identifico o sentimento da parte e eu, ao mesmo tempo, valido o real interesse dela. O que eu quero trazer para vocês? Que nós não devemos validar o sentimento das partes e não validar o real interesse dela. Sempre sentimento e interesse. Qual que era o interesse da senhora Maria quando foi na oficina? Ter realização de um bom serviço no carro dela, não é isso? E ter sido respeitada e validada quanto à questão do orçamento. Então, ela quis ser respeitada. Então, ela sentiu o quê naquele momento? Qual foi o sentimento da Dona Maria, do exemplo que eu trouxe para vocês, do carro? O que vocês acham? Qual foi o sentimento? Pensam vocês, eu iria ficar indignada, deixando um carro, e aí o carro chega com valor de 500 e depois é 1.200, mais que o dobro. Eu iria ficar indignada, eu iria ficar irritada, eu iria ficar um monte de coisa, porque eu não fui consultada, eu não fui respeitada enquanto consumidora. E aí, o mediador, ele precisa validar. Dona Maria, pelo que eu pude perceber, a senhora, do que eu ouvi, parece-me que a senhora ficou, inclusive, indignada com essa situação. A senhora se sentiu irritada, frustrada com o valor que a senhora tinha sido consultada inicialmente, que não foi o valor acordado. E que a senhora gostaria de ter sido ouvida, de ter sido consultada, de ter sido validada. É isso mesmo? É isso mesmo. Não é aí é um absurdo. Gente, a validação de sentimentos é uma técnica excelente. Porque quando você valida o sentimento da parte, você está criando uma conexão com ela. Facilita a negociação, facilita para vocês realizarem uma negociação, o restabelecimento da comunicação, facilita demais. É a técnica, uma das ferramentas, uma das técnicas melhores que eu posso falar enquanto mediadora. Eu, quando fazia a validação de sentimentos das partes adequadamente, era maravilhoso. E eu vou também dar um exemplo da validação de sentimentos de uma forma inadequada. Rapaz, pare de se aborrecer com essas coisas. Dona Maria, para de se aborrecer com essas coisas. Olha, ele tentou falar com a senhora, mas não conseguiu. Mas o serviço foi bem executado. Isso acontece mesmo, isso é coisa do dia a dia. Ou, rapaz, não deixe de se aborrecer com essas coisas, isso faz parte da vida em vizinhança. Me parece que você não está pensando em se mudar, não é verdade? Então, acho que não vale a pena se aborrecer, concorda?
Vocês percebem que eu não consegui trazer um elo de confiança? Gente, não tem coisa pior que quando você está contando algo para alguém e a pessoa fala assim: ah, Vanessa, isso aí acontece mesmo, para de mimimi, você tá muito mimizenta. Nossa, eu sei que nós, mediadores, não vamos fazer isso, mas no nosso dia a dia isso acontece e é horrível, é péssimo. E nós fazemos isso também. Então é importante. E assim, gente, essa técnica é maravilhosa. Essa técnica vocês podem fazer em casa, no trabalho, no dia a dia de vocês, de compreender o que a pessoa está sentindo e validar com o real interesse dela. Então, sentimento e sempre atrelado com o real interesse da parte, ok? Os sentimentos, eles se revelam a todo instante na mediação, seja por meio de algo que foi dito, ou ainda por gestos, posturas, comportamentos, expressões faciais ou tom de voz. Como já explicamos, ao identificar e reforçar positivamente os sentimentos, o mediador cria um elo com a parte, o que facilita o estabelecimento de uma relação de confiança. Um exemplo de algo que a parte poderia dizer que expressa o que ela está sentindo é: eu não sei o que está errado, não consigo entender isso. Talvez eu deva parar de tentar fazer acordo com ele quanto a essa questão da pensão alimentícia. Desse trecho, podemos extrair alguns sentimentos como frustração, hesitação, perplexidade, confusão ou insegurança. Uma intervenção produtiva seria do mediador: parece-me que você está se sentindo frustrado com essa questão específica. Por que você tem se esforçado para se entender bem com o Tiago? Talvez possamos entendê-la melhor se começarmos analisando um aspecto da controvérsia por vez. Analisamos a primeira fala de Y, a segunda fala e a terceira fala, pois tenho certeza que não há ninguém melhor do que você para nos ajudar a entender e solucionar essa questão. Poderíamos conversar sobre a questão do carro e logo em seguida a gente conversa sobre essa questão do orçamento? Vocês percebem que facilita a negociação, a validação de sentimentos? Ela facilita muito, gente, a vida de vocês. E eu já validei um sentimento. Aliás, vou relembrar, eu prometi para vocês que eu iria contar a história de Jataí. Eu estava fazendo estágio supervisionado na comarca de Jataí, uma cidade aqui do estado de Goiás, e aí uma das alunas validou o sentimento da parte, que, pelo que eu entendi da fala do senhor, quando o senhor pelo senhor estar aqui, eu percebi que o senhor está muito aborrecido com essa situação, porque não era isso que o senhor esperava. O senhor gostaria de ter tranquilidade e não ter sido provocado para estar aqui no Poder Judiciário, não é isso? Tem nada a ver. Eu não estou aborrecido, não. Não é aborrecimento. É um absurdo você achar que eu estou aborrecido. Eu estou indignado. Então, ele não houve um elo de ligação. Só que a aluna foi bem esperta, bem perspicaz e disse: é isso mesmo, eu troquei a palavra. Eu pude perceber que o senhor está se sentindo indignado, porque o senhor tem já 40 anos, nunca, pela fala do senhor, o senhor não teve uma convivência com o pai do senhor, o senhor nunca, pelo que o senhor nos disse, né, não teve uma convivência com o pai do senhor, e vocês nunca tiveram um relacionamento entre pai e filho. E agora que ele está com 80 anos, ele entra na justiça para requerer pensão alimentícia do senhor. É isso mesmo? É isso mesmo, não é um absurdo? Aí a parte até relaxa, ela muda. Quando você valida o sentimento da pessoa adequadamente, ela muda, ela tá assim, gente, comecem a observar depois que vocês validam. A pessoa tá bem fechada aqui, quando você valida, é um alívio para ela. Aí ela se sente ouvida. Então é isso, gente, a técnica da validação de sentimentos. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Podem me chamar a qualquer momento, tá bom? Obrigada, um beijo para todos e todas. Bom curso!